Aqui, Denis Rosenfield, professor de filosofia, doutorado na França, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor aposentado, portanto, colunista do Estado de São Paulo e escritor de vários livros, sobre os quais, aliás, você pode entrar no meu canal para uma maior informação. Eu estou pensando hoje falar para você sobre segurança e violência. A situação aqui no Brasil hoje mostra, assim, eu diria, uma transformação bastante grande. Nós terminamos, mal ou bem, terminamos nos acostumando com a violência como se fosse algo normal e cotidiano. As pessoas não falam com o celular na rua, têm medo de sair de noite. As famílias mais abastadas têm cercas, têm guardas, têm condomínios. As que não têm nada vivem não conseguem nem se abrigar da violência, uma situação absolutamente horrorosa, né? Ou seja, aqueles que muitas vezes você vê esses grandes artistas que se manifestam, não temos que proteger os criminosos, são os que moram em condomínios, são os que têm proteção policial. Teve um grande aí comunicador que chegou a dizer que ele estava solidário com as mães que tinham perdido os filhos, ou seja, as mães dos traficantes. Quer dizer, nem foram educados diferentemente. Então, nós estamos numa situação onde a violência se generalizou. Qual é o grande ganho dessa operação no Rio de Janeiro? 2 ou 3, pelo menos. Um grande ganho é um sobressalto da sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira decidiu tornar a segurança uma prioridade nacional. É claro, vocês vejam pesquisa de opinião publicada hoje pelo Instituto de Pesquisa Quest. A segurança hoje é prioritária. O governo Lula tergiversou. Vocês lembram aquela horrível manifestação dele, que os usuários são os responsáveis pelos traficantes? Desculpe, os traficantes são vítimas dos usuários. Os usuários são responsáveis. Tem culpa de traficante. Sempre que traficante não é um absurdo, não tem o menor sentido isso aí. E, ao mesmo tempo, ele ainda quer dizer depois o seguinte, que a operação no Rio foi um desastre. Ele teve uma queda significativa de aprovação. Isso se traduziu por uma desaprovação maior e encurtou, nessa pesquisa, a diferença entre aqueles que são seus pretendentes, Ronaldo Caiado, Tarcísio, Michele, o próprio Bolsonaro, que será inelegível, Eduardo Bolsonaro, que provavelmente se tornará elegível em pouco tempo por se tornar réu. Então, mostra uma situação onde impactou a opinião pública. E impactou no bom sentido. Quer dizer, a operação no Rio de Janeiro, eu repito, foi um sobressalto da sociedade brasileira. Ela consegue agora se voltar para o problema fundamental. Por que as pessoas têm medo de sair da rua? É normal isso aí? Porque nós vivemos uma situação de anormalidade. E os próprios moradores das favelas, que deveriam ser os mais prejudicados, segundo o discurso lulista petista, são aqueles que tiveram uma aprovação acima de 80%, 87% da ação policial. Esse é o primeiro ganho que eu gostaria de assinalar. O segundo, intimamente vinculado a esse, diz respeito a como se estabelece a conquista de um território. Não é possível você conquistar um território, que é um tipo de guerrilha urbana, com organização própria, policial própria, gatos, aterrorizar a população, e, ao mesmo tempo, achar que vão seguir todos os prerrogativas policiais. Não é possível, é uma ação militar. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma ação militar para a conquista de território. E essa conquista de território foi muito bem sucedida do ponto de vista militar. Tem todo um trabalho ainda a fazer, evidentemente. Por quê? Não basta entrar e sair, tem que entrar e ficar. E entrar e ficar, a partir daí, fazendo o quê? Oferecendo educação, posto de saúde, policiamento nas ruas. Você tem que reconquistar permanentemente o território. Essa discussão pegou. As pessoas estão discutindo essa questão, tem um apoio enorme,
O governador do Rio de Janeiro, do ponto de vista eleitoral, certamente ele fez um golaço, mas o que é importante é ter trazido o tema para a discussão nacional. Então, o Brasil agora está acordando para essa questão. A segurança hoje é uma questão fundamental. Os governadores que tiverem algo a apresentar, por exemplo, serão aqueles, nessa área, são aqueles que terão, certamente, nos próximos meses, um ganho melhor de popularidade, se souberem também transmitir a sua mensagem. Então, eu gostaria, assim, de assinalar e reiterar a importância da segurança e como o Brasil tem que criar mecanismos de coibir a violência. E mecanismos de coibir a violência passam pela repressão, não tem outra alternativa. Estuprador tem que ir para a cadeia, criminoso tem que ir para a cadeia, traficante tem que ir para a cadeia. Vai fazer o quê? Vai fazer reeducação sócio não sei o quê? Não, isso não funciona. Eles voltam para a rua, traficam, assassinam, estupram e mantêm a mesma situação. Então, o Brasil agora acordou, e esse acordar eu acho que deve ser realmente aplaudido nesse sentido. Eu gostaria ainda, nesse aspecto, de fazer uma referência filosófica. Claro que eu tenho um vício da profissão. O vício da profissão, quer dizer, eu leio muito, estudo muito, e tenho uma formação filosófica, digamos assim, bastante razoável, talvez mais do que isso. Mas o que importa é o seguinte: quem nos deu a baliza para isso? Quem nos deu a baliza para isso foi um filósofo inglês do século XVII, cujo nome é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um excelente filósofo. Eu até recomendaria para que vocês lerem, por exemplo, o livro dele, De Cive, que, aliás, eu fiz a própria introdução desse livro para a versão brasileira, eu acho, está editado pela editora Vozes. E esse filósofo diz o seguinte: qual é a função primeira do Estado? Primeira, por que o Estado se constitui? O Estado se constitui para a defesa da pessoa, para a defesa da integridade do seu corpo. O Estado se constitui para defender a família. O Estado se constitui para defender a propriedade. O Estado se constitui para defender o quê? Para defender o patrimônio. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, se o Estado não cumpre com essa sua primeira função, é um Estado amputado de uma função essencial. Então, nós vivemos uma situação aqui no Brasil que nós temos um Estado amputado. Amputado por quê? Porque não cumpre a sua função básica, que é, repito, a proteção da vida, da propriedade, do patrimônio e da integridade física das pessoas. É isso que é absolutamente fundamental. Então, é isso que eu gostaria de dizer nesse primeiro momento. Se você gostou dessa fala, convidaria você a acessar o meu site ou mandar por esse mesmo canal dúvidas, sugestões ou, inclusive, sugestões tanto em relação a esse tema como no que diz respeito a falas futuras nossas. Muito obrigado pela atenção.